O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de celebrar a memória de São Pio, do Padre Pio. E a liturgia de hoje nos dá a ocasião de, começando pela primeira leitura, refletir um pouco sobre a vida desse santo tão querido a nós. A primeira leitura é o início da profecia de Ageu. E o contexto aqui, vocês lembram, Israel recebeu de Ciro, o rei pagão, recebeu a autorização de retornar para a Terra Santa, e agora o rei Dario está dando condições para que a cidade seja reconstruída. E o que foi que o povo começou a fazer? Isto é, o povo, parte do povo, voltou para Israel. Eles tinham um montante X de dinheiro para reconstruir a cidade. E o que foi que eles começaram a fazer? Reconstruir as suas casas. Cada um começou a construir a sua casa. Eles não se preocuparam primeiramente com a casa de Deus. Eles não se colocaram primeiramente a buscar os interesses de Deus, mas eles primeiramente colocaram os seus interesses. Os seus interesses estavam em primeiro lugar. Aí vem então a palavra do profeta: isto diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. Que outros diziam: gente, quando é que nós iremos reconstruir o templo? Quando é que nós iremos reconstruir o templo do Senhor? E aí as autoridades diziam: não, ainda não é tempo não, é tempo de nós reconstruirmos as nossas casas. Aí diz então o profeta: este povo diz, ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida por intermédio do profeta Ageu: acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruína? Quer dizer, a casa de vocês é um luxo, a casa do Senhor está em ruínas. Isso é correto? Pois bem, diz o Senhor, isto diz agora o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco, tende-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos, bebeis e não vos embriagais, estáis vestido e não vos aqueceis. Isto é, Deus castigou aquele povo. Eles plantam muito e colhem quase nada. Eles comem, mas não têm a satisfação. Isto é, eles têm tudo para que tenham alegria, mas eles não têm alegria. Por quê? Porque eles não colocaram em primeiro lugar os direitos de Deus, não colocaram em primeiro lugar a vontade de Deus. Meus irmãos, lê esta primeira leitura, e aí vocês podem depois seguir toda ela e refletir em casa. Deve então nos inspirar isso. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida.
E eu sei, meus santos, que embora isso seja algo tão fácil de se dizer do alto do ambão, do alto do púlpito, é muito diferente aplicar na própria vida. Que cada um aqui, e cada um que acompanha pelas redes sociais, que se faça essa pergunta: eu tenho de verdade colocado em primeiro lugar a vontade de Deus, os interesses de Deus, ou eu tenho colocado os meus interesses e a minha vontade? Porque é exatamente a respeito disso que a primeira leitura nos fala, e é exatamente um sacerdote que colocou em primeiro lugar a vontade de Deus, que nós hoje estamos celebrando. Padre Pio, meus santos, é um sacerdote de Deus. Eu sei que não deveria ser pleonástico até dizer um sacerdote de Deus, entendeu? Por quê? Porque todo sacerdote deveria ser de Deus, todo padre, todo bispo deveria ser de Deus, mas infelizmente não é sempre assim. Então vem este sacerdote que faleceu em 1968, quer dizer, ele é muito próximo a nós, que teve uma vida, meus santos, toda ela dedicada a Deus. E por que toda dedicada a Deus? Marcada pelo ódio do inimigo. Porque não tenhamos dúvidas que se você, meu santinho, se você, minha santinha, entrar para o serviço de Deus, prepare-se para a provação, prepare-se para as investidas do inimigo. Mas se o preço da amizade com Deus é esse, que venha a inimizade do diabo, porque eu quero ser amigo de Deus, nós deveríamos dizer. Então, Padre Pio, desde criança, ele demonstra na sua vida esta inimizade com o diabo, que já o perseguia e já o inquietava, chegando mesmo no período da sua idade adulta a causar-lhes dores violentas, a machucá-lo fisicamente. Então essa inimizade que ele nutria, por quê? Porque era um sacerdote do Altíssimo, porque era um sacerdote de Deus, porque colocava em primeiro lugar a vontade de Deus e queria buscar em tudo a vontade de Deus, em tudo agradar a Deus. Nas suas cartas, Padre Pio escreveu várias cartas, e nas suas cartas nós vemos que ele sempre colocava para os seus dirigidos espirituais o conselho de: peça a Deus a graça de desejar o céu. Peça a Deus a graça de desejar o céu. Meus santos, quando nós começamos a desejar o céu, nós concomitantemente, ao mesmo tempo, nós iremos colocar Deus em primeiro lugar. Quando nós desejarmos o céu, isto é, estar com Deus, amar a Deus por toda a eternidade, nós seremos tomados por aquela sabedoria em que nós iremos buscar em primeiro lugar aquilo que agrada a Deus e não primeiramente aquilo que agrada a nós, e seremos capazes até de buscar aquilo que agrada a Deus, mesmo que nos cause algum detrimento, mesmo que nos venha algum prejuízo, mesmo que para isso nós precisemos sofrer ou nos causar a nós mesmos alguma violência. Afinal de contas, a própria palavra de Deus diz que o reino dos céus é dos violentos. Vocês entendem? Não estou falando que você vai sair dando murro na cara dos outros para entrar no céu. Você entendeu que a violência é contra si mesmo, é contra a sua vontade, é contra o seu eu. Que eu nem tinha marcado isso, me veio agora a cabeça. Será que eu vou encontrar aqui? Padre Pio uma vez
conversando com um dirigido seu, e ele perguntou a ele: qual é o nome do maligno? Eu acho que eu não vou encontrar porque eu não marquei. Qual é o nome do maligno? Achei. E ele perguntou assim: um dia, Padre Pio pediu a uma filha espiritual: você sabe como se chama o maligno? Chama-se Satanás, respondeu ela. E ele disse: não. Diabo, disse a filha espiritual. E o Padre Pio disse: não. Demônio, não, afirmou pela terceira vez Padre Pio. Então diga-me o Senhor, como é que o maligno se chama? E Padre Pio respondeu: chama-se eu, isto é, o eu, a minha vontade, os meus desejos, né, o meu egoísmo. Isso é que é o maligno mais forte contra o qual nós lutamos e o qual nós precisamos matar a cada dia, a nossa vontade. Quem quiser me seguir, mate a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meus santos, se não houver no nosso coração um desejo profundo do céu, nós não conseguiremos. Porque é uma luta, é matar um leão a cada dia. E nós sabemos que às vezes estamos até animados para matar o egoísta que existe em nós, o homem velho que existe em nós, mas às vezes estamos desanimados, sem forças, meio acabrunhados. Então, se a graça de Deus não nos sustentar, se nós estivermos entregues à nossa própria vontade e aos nossos próprios estímulos naturais, ao nosso próprio ânimo, perdidos estaremos. Então precisamos pedir a Deus que nos conceda este desejo do céu, que ele crepite, que ele arda dentro de nós, por pura graça de Deus, porque nós sabemos pelo que ardemos, nós sabemos o que é que de verdade nós desejamos: as coisas do mundo, as facilidades do mundo, os confortos do mundo, os prazeres do mundo. Mas Deus, por sua graça, Ele pode transformar o nosso coração tão semelhante ao dele, de modo que nós busquemos em tudo a vontade de Deus. E foi assim, e foi isso o que Jesus fez no coração de Padre Pio, já desde menino, que ele nutria esse amor tão grande a Deus, a Nossa Senhora, aos santos, à vida espiritual. Então, Padre Pio se torna sacerdote, e ele então tem como meta incutir isso na vida, não apenas dos seus dirigidos espirituais, mas na vida de todos aqueles que vêm a ele. E vocês sabem que as suas missas eram muito buscadas, o seu confessionário era muito requisitado. Mas é interessante que Padre Pio não era um padre assim, legalzinho no sentido atual da palavra. Ele era um padre de Deus, e quando ele precisava, e não poucas vezes ele precisava, dar uma palavra forte, chacoalhar uma alma, ele fazia. E nós sabemos muito bem que muitas vezes nós precisamos ser chacoalhados, nós precisamos ser mexidos, porque com muita facilidade nós nos acomodamos. Eu estou mentindo? Olhe para você e diga: eu sou ou não sou tendente ao comodismo? Eu com muita facilidade me acomodo ou não? Com muita facilidade, meu santinho. Isto é, você dá um passo, você já acha que andou o caminho inteiro e já quer parar por ali. E quando a gente para na vida espiritual, a gente regride. A vida espiritual é uma escada rolante em que você sobe ao contrário. As suas paixões, o seu pecado puxam, né? As suas paixões e os seus pecados puxam você para baixo, e você vai tentando subir.
Mas quando auxiliado pela graça, você consegue. Mas se você para, você regride novamente. Pois bem, então Padre Pio, sempre com palavras firmes, ele tentava acordar as almas. E o confessionário era um lugar privilegiado. E é interessante o quanto o Padre Pio, ele dava valor às coisas aparentemente pequenas, porque ele sabia que quando nós somos fiéis às coisas pequenas aqui não porque não tenham valor, mas porque são vistas pelo mundo como sem grande importância, ele sabia que quando somos fiéis às coisas pequenas, podemos progredir para as coisas maiores. Então, as pessoas vinham se confessar. Nós temos aqui esse livro, são 3 volumes, eu comprei lá em San Giovanni, mas aqui nós podemos encontrar O Padre, são 3 volumes falando a respeito do Padre Pio, e em 2 volumes nós encontramos vários testemunhos, e dentre eles nós temos muitos testemunhos de pessoas que vinham se confessar. Tem aqui a história de um homem que veio de longe querendo se confessar, conseguiu depois de alguns dias um lugar na fila, porque não era fácil encontrar um lugar na fila lá com o Padre Pio, mas ele conseguiu. Quando ele começou a confissão, Padre Pio disse, o homem disse: eu venho de longe, fiz a minha inscrição e fiquei esperando. As pessoas vinham de vários lugares da Europa, e muitos de vários lugares da Itália. Aí ele disse: fiquei esperando, gastei dinheiro e um tempo precioso. E Padre Pio disse: acuse os seus pecados. E aí o homem, antes mesmo de abrir a boca, Padre Pio perguntou: mas uma coisa, por que você falta às missas dominicais? O homem ficou olhando para ele. Padre Pio disse: vai embora, você não está arrependido. E o homem ficou indignado, porque o Padre Pio não quis nem conversar com ele, porque via no coração dele que não existia um desejo verdadeiro de mudança de vida, de buscar as coisas do alto. E diz que o homem foi embora reclamando e colocando a culpa no padre, que não queria absolvê-lo, no fundo, de um pecado que ele não estava disposto a se arrepender. Meus santos, o dom do arrependimento dos nossos pecados, ou vamos dizer de outra maneira, o dom de desejar o céu com todas as nossas forças, é uma graça de Deus. Então peça a Deus: meu Deus, eu sou incapaz de me arrepender dos meus pecados, de ter uma contrição perfeita. Eu quero dizer, uma contrição perfeita. Tudo é fruto da tua graça, concede-me, Senhor. Eu sou incapaz de dar a ti, Senhor, sempre o melhor. Concede-me, Senhor, esta graça. Diz no outro testemunho aqui, que achava-se ali Domênico Musto. Era um homem conhecido na época, era um advogado, e ele veio após ter ficado alguns dias esperando a sua confissão. Acho interessante, às vezes as pessoas assim querem se confessar logo de imediato. Elas iam lá e tinham que passar dias, porque as filas eram imensas. Então, depois de ficar alguns dias para se confessar, chegando a sua vez, ele entrou no confessionário, que tinha uma cortina. Ele afastou a cortina que separava o padre do penitente. Ele se ajoelhou e o Padre Pio fez assim com a mão: vai embora. Crê em Deus Pai. Depois de vários dias esperando, Padre Pio, ele se ajoelhou e Padre Pio fez assim: vai embora. Ele, não compreendendo, ficou no seu lugar. O padre, que estava de olhos fechados, sustentando a cabeça com a mão direita e apoiado, nem sei como é que estava assim,
e apoiado com o cotovelo esquerdo sobre o genuflexório, finalmente olhou para ele e disse: você entendeu que você deve ir embora? E o homem disse: mas eu preciso me confessar. E o padre, um pouco irônico: ah, sim, você deve se confessar. Fitou, olhou para ele e disse: você é um advogado, não é verdade? E o penitente confirmou: sim, eu sou um advogado. E um bom advogado, né? Para os outros, porque você é um mau advogado para si mesmo, porque não cuida dos seus interesses espirituais. Você não vai à missa, vai embora e volta daqui a 6 meses para se confessar. E o homem foi, e 6 meses depois voltou, de verdade predisposto a se confessar. Percebe, meus santos, que esse sacerdote que recebeu de Deus esse dom de ler as almas, mas ele via que se nós queremos de verdade buscar a Deus, nós precisamos dar a Deus aquilo que lhe é devido, e inspirado aqui pela primeira leitura de hoje, devemos dar a Deus o melhor. Meus santinhos, existem tantas coisas aqui que nós poderíamos falar mais. Eu até tinha marcado aqui tantas outras coisas que gostaria de refletir. Veja aqui uma outra coisa. Hoje eu vou passar mais 5 minutinhos da homilia, mas é dia de Padre Pio. Uma vez chega uma mulher para se confessar, e ela começa a dizer, um homem para se confessar, e ele começa a dizer os próprios pecados. Padre Pio ouve e diz: mais alguma coisa? E ele diz: não. E o Padre Pio diz: você está vivendo direitinho o seu matrimônio? Você está fazendo direitinho tudo com a sua esposa? Ele disse: não, Padre Pio, porque os médicos dizem que se ela engravidar de novo, nascerá um monstro. E Padre Pio diz: é o que vocês mereciam por estar negando filhos a Deus. É o que vocês mereciam por estar negando filhos a Deus, um monstro. Diz que aquele homem ficou tão tocado que sai do confessionário disposto a fazer a vontade de Deus, a convencer a sua esposa a eles se abrirem novamente à vida, confiando em Deus e na sua santíssima vontade. Então, assim, são vários exemplos. Se nós pegarmos aqui de família, o quanto ele era firme nisso, de que os casais deveriam confiar na divina providência, não ficar apenas confiando nos cálculos humanos e na sua própria capacidade, que afinal de contas, se é verdade, meus santos, que Deus cuida de nós mais do que dos lírios dos campos, nós precisamos aprender a confiar mais na providência de Deus, que não permite que uma folha caia da árvore, né, que não deixa que uma folha caia da árvore sem a sua permissão. Então, quantas vezes nós negamos coisas a Deus, nós negamos o melhor a Deus, porque nós não temos fé na providência, de que Deus vai cuidar de mim. Então, eu vou sempre tentando viver a minha vida segundo a minha lógica, e é claro, como a minha lógica é marcada pelo pecado, eu vou negando muito a Deus e fazendo aquilo que se adequa mais à minha vontade e inteligência, estreitas e fechadas. Peçamos, meus santos, neste dia, deste santo sacerdote, que deu-se a si mesmo e deu tudo aquilo que tinha de melhor, que nós também façamos isso. Peça a nosso Senhor peça isso hoje a nosso Senhor nesta Santa Missa. Peça por intercessão de Padre Pio esta graça de a partir de hoje, mais do que nunca, darmos a Deus o melhor, de sermos sacerdotes de Deus, católicos de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, jovens de Deus, que dão a Deus o melhor de si e procuram em tudo fazer a vontade de Deus, porque em tudo
querem crescer no amor a Deus e no desejo ao céu. Que São Padre Pio interceda por nós, para que esta graça nós alcancemos e progridamos muito no amor a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.